A paz do Senhor, meus amados irmãos. É com muita alegria que eu volto a essa igreja. Me diziam agora que, como você é tão conhecido aqui, tão poucos que não me conhecem, até eu fiquei surpreso. Graças a Deus, é sinal de duas coisas boas, que os irmãos continuam fiéis a Deus e servindo ao Senhor neste lugar. E eu digo aos irmãos que me perguntaram, é porque eu trabalhei nesse campo 10 anos. Foram 5 anos e meio aqui na Içara e 4 anos e 7 meses na missão como obreiro de Içara, lá na Espanha, da nossa passagem por aqui no tempo do saudoso pastor Pedro Monteiro. Sente, irmão, por favor. Obrigado por estar em pé, pela vossa educação, pelo vosso respeito. E confesso aos irmãos que a gente fica até nervoso, porque é uma emoção muito grande. Quero cumprimentar os irmãos lá de Zaraus, que estão lá acompanhando, os que ainda não dormiram, porque a gente sempre que pode, pastor, a gente acompanha o culto. Agora estamos a 4 horas de diferença, então, 00:20. Dá para dar ainda acompanhadinha, né? Logo já vai passar para 5 horas no final do mês de março, aumentamos 1 hora lá. Aí é um pouco cansativo, porque lá trabalhamos bastante o dia todo. Saudações a esta igreja do pastor Rodinei, filho desta terra, desta igreja também. Estamos ali congregando com ele, trabalhamos ali com ele, já vai fazer 2 anos que estamos lá em Zaraus. E voltamos à Espanha por amor àquele país. Eu dizia hoje ao pastor que estava conversando comigo que eu não consegui ficar longe da Espanha. Não adianta você voltar, traz o corpo, mas o coração fica lá. Eu esperei muitos anos para ir e agora não consigo mais ficar sem estar ali. E Deus nos abriu uma porta. Em 2017, Deus nos abriu uma porta que demoraria muito para explicar aqui. Eu não quero tomar o tempo do culto para isso, nem foi para isso que vim. Mas da forma como eu voltaria e deveria voltar àquele país. Os irmãos aqui sabem, alguns vão lembrar, outros não. Nem tudo é dito diretamente do púlpito, não porque haja que ser omisso, mas porque são coisas que são corriqueiras. Mas a gente passou bastante momentos difíceis com a polícia lá. Estar ilegal na Espanha é muito complicado. Como estar ilegal em qualquer lugar. Estar em um lugar onde não devemos e não podemos é ruim. E estar ilegal num país onde você prega o Evangelho de Cristo, a salvação de Deus e oferece o céu como recompensa, vivendo lá de forma ilegal, é querer provocar o diabo. E eu não podia mais viver daquela forma. E lutamos e sofremos, perseguidos, fomos presos. Fui preso 3 vezes. E ali o Pierre incomodou bastante, né, irmão Pierre? Com essas informações, naquele tempo ele trabalhava aí na missão. Mas Deus nos deu a vitória. Já estou com a minha 2ª documentação. Já passamos para a nacionalidade. Tudo saiu bem, acabamos vencendo essas dificuldades todas. E quando voltamos agora, voltamos com um propósito. Falei a nossa convenção, reunimos a mesa diretora, expliquei ao presidente Niltinho, e naquele tempo ainda era o pastor Seno, e ao pastor Ezequiel Montanha, o meu desejo de voltar à Espanha, e que eu e minha esposa estávamos orando para Deus abrir uma porta, e Ele nos abriu uma porta, com uma oferta e uma proposta de trabalho, moradia, de graça, e tudo que era os benefícios daquele país para nossas necessidades. E nós entendemos, então, a vontade de Deus e decidimos voltar para lá. Minha esposa está feliz, trabalha, está contente, está ali acompanhando o culto. Nesse momento, o meu menino está um pouco enfermo, está doentinho da garganta, mas está acompanhando o culto. E eu agradeço a Deus por essa igreja que tanto nos honrou. Eu quero deixar aqui esse testemunho para o pastor Hebron, que está aqui há pouco tempo. Eu tenho um respeito muito grande pela igreja de Içara. Eu tenho um respeito, irmãos, que não existem palavras para traduzir esse respeito, esse reconhecimento por cada um de vocês que me conhecem. Que aqui trabalhamos bastante.
porque fundamos escola, fizemos escola, trabalhamos, conhecemos, formamos obreiros, acompanhei congregações, abrimos congregações, trabalhamos com congregações, auxiliamos o pastor Pedro no que foi possível e os demais. Então, é difícil ter alguém na Içara que não me conheça nesse trabalho e que também não tenha contribuído, porque sabia que estava levando o meu nome como honra naquele trabalho. E que contribuía porque sabia que era o pastor Paulo que estava lá. E sabia que estava investindo num trabalho sério naquele país. Então, nossos laços de amor, nossos laços de comunhão com a igreja de Içara se traduz em respeito, reconhecimento e responsabilidade. Nunca nos deixaram faltar um centavo de tudo que precisamos, de moradia, de despesa, transporte, alimentação, medicamento, as multas que foram pagas ao governo espanhol. A igreja de Içara sempre respondeu urgentemente nas nossas necessidades. Então eu deixo aqui mais uma vez, eu disse aqui quando eu me despedi em 2013, indo para a cidade de União da Vitória, eu deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento diante do pastor Hebron, como disse, é meu amigo, somos amigos, a família Mussini há muitos anos, desde os seus irmãos, seu pai, que sempre foi um homem que também muito eu respeitei, respeito e admiro até hoje, o pastor Valmor, que essa igreja que acolhe o pastor Mussini, acolhe a sua família, é uma igreja que vai amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, porque é uma igreja que tem claro essa relação com o seu obreiro. Tem muito claro. Eu devo metade do meu ministério a esta cidade, a essa igreja, a igreja de Içara. Amém, irmãos? Me emociona, mas é uma verdade. Tem que ser dito, porque passo pela rua, como hoje à tarde, eu não chegava em casa. Abraça um, abraça outro, é no supermercado, compra pão, vai lá em casa, janta lá em casa. Deve ser coisa boa, porque toma café lá em casa, almoça lá em casa, janta lá em casa, dorme lá, tem lugar, filho, porque tem coisa boa. Irmão? Se fosse ruim, ali vai o missionário, passa, esconde. Não deixa ver, né? Eu me sinto muito feliz, amém? Quando o pastor me convidou para trazer a palavra, eu já estava previsto a vir o culto, queria abraçá-lo e queria abraçar alguns irmãos, não vim com essa finalidade, mas ele me intimou. E como ele é meu pastor, porque somos membros da igreja de Içara, de Zaraus, e a igreja de Zaraus tem vínculo com a igreja de Içara, então a gente acabou voltando também para o mesmo ninho, né? Estamos todos juntos outra vez aqui na igreja de Içara, outra vez. Todas as notícias que chegam lá, nós sabemos, estamos a par. O pastor Rodinei é um homem valente. Se você já orava por ele, ore mais. Ele é um homem valente. Eu trabalhei 1 ano com ele na churrascaria, como cozinheiro dele, ajudante também em tudo que precisava. Pastor Rodinei é um homem valente, irmão. Ore por ele. Ore por ele, porque às vezes eu vejo cansado. São 14 anos, 12 anos com a igreja, com a sua família crescida, já está ali, já uma família grande, às vezes os filhos ficam doentes, não tenho palavras, não ponho palavras na boca a respeito, ele deveria ele mesmo dizer, mas ele não diz, ele é muito calado, muito reservado. Mas eu quero dizer aos irmãos aqui, continue amando o Rodinei e a Renata, continue amando a família da Renata, Marromildo está lá conosco também, aí está o Felipe, está o Rogério, toda a sua família que precisa, continue amando, apoiando, cuidando, porque eles precisam, porque o pastor Rodinei é um homem que não descansa, irmãos, nem 1 minuto. Tudo que ele pode fazer pela igreja, ele tem feito. Também quero pedir a essa igreja oração por minha filha. Eu deixei aqui nessa cidade a minha filha quando eu fui embora para a Espanha, e a minha filha hoje é divorciada. Essa semana ela ganhou neném de novo, tentou a sua vida outra vez, não deu certo, foi abandonada pelo rapaz, mas ela levantou a cabeça, está dando a volta por cima, está ali apoiada pela família com quem ela mora, que é a sogra dela do outro casamento. Mas a Tiana precisa de rumo, precisa de visita, precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa de amor e carinho, precisa trazê-la para a igreja. Ela tem talvez muita timidez de voltar aqui, mas eu gostaria que o pastor Hebron, com alguns dos seus companheiros, pudessem visitá-la, algumas irmãs pudessem tentar trazê-la de volta para os caminhos do Senhor, porque está sofrendo bastante. E não é fácil para nós que estamos longe ver um filho nessa situação. Amém? Depois eu passo ao pastor o endereço e o nome completo. Vamos à palavra do Senhor. Não quero tomar muito tempo, o tempo do pastor, o tempo do ensino da sua palavra, mas como ele me deu a oportunidade, quero
compartilhar com você algo da palavra do Senhor, uma mensagem que Deus colocou no meu coração no domingo, então que deveria ser para hoje. 1 Tessalonicenses 5,18, um versículo bastante conhecido, dentre todas as pessoas que eu vejo aqui, que eu fico bastante feliz. Tem uma pessoa que também eu quero reportar o meu agradecimento pessoal, que foi o Modemir Fernandes. Um amigo, que foi uma pessoa que cuidou dos meus documentos, foi meu procurador, uma benção. Obrigado por vê-los aqui, sua esposa. Fico feliz. Não que eu não mencione o nome de outros, porque eu me lembro do nome de todos, quase. Todos. Mas faço aqui essa menção ao Ademir, porque tinha com ele uma relação mais estreita, né? 5,18 de 1 Tessalonicenses, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? Demos graças por tudo sempre. Talvez não seja algo muito sensacional que você quisesse nessa noite ouvir da boca de um pregador, talvez não fosse exatamente isso que nos chame muito a atenção, mas estamos vivendo um momento muito difícil na Terra, em que a sociedade não reconhece muito as coisas, e a palavra gratidão não tem sido muito vista no meio do povo hoje em dia. Até porque estamos vivendo também um momento em que as redes sociais, é impossível não falar dela, as redes sociais estão absorvendo os comportamentos. As redes sociais estão tomando conta dos perfis dos seres humanos. Eu me lembro que quando eu comecei a dar palestra para líderes de jovens, há 25 anos passado, eu fiz uma apostila, que muita gente tem ela por aí, e eu falava sobre o surgimento da internet. E uma das coisas que eu falava no surgimento da internet era sobre a mentira que a internet usava naquela época, 92, 93, que a internet usava para as comunicações dos chats, onde havia os bate-papos, as salas de bate-papo, ainda pesadas para digitar, ainda era difícil a comunicação. Mas para você usar este sistema de comunicação, você tinha que criar um nome mentiroso, uma ficção, você não podia pôr o seu nome. O próprio sistema Alta Vista, naquela época, não era Google ainda, né? Não havia o Google, o próprio sistema daquele tempo, o Yahoo, não aceitava você pôr o seu nome. Você tinha que criar uma palavra falsa para a sua identidade, que naquele tempo chamava nick. Os nicks, então, permitiam que um homem falasse como mulher, a mulher falasse como homem, crianças como adulto, adulto como crianças. Então, dava muita margem a muitas coisas naquele tempo. E as comunicações aconteciam de forma descontrolada, talvez menos controlada como hoje. Não tão fáceis de ser identificadas, mas naquele tempo era assim. E essas coisas foram trazendo para dentro da nossa sociedade uma mudança no perfil do ser humano. Obviamente, com o passar do tempo, esse perfil humano foi agregando à sua estrutura as suas razões, as suas evidências, seus sentimentos, suas emoções, suas necessidades. Aqueles que têm afinidade com o caráter, aqueles que são pendentes à honestidade, à justiça, à fidelidade, à sensatez que o ser humano deve ter, usa isso como uma ferramenta bem positiva para a sua construção social. Mas aqueles que já têm um pouco mais de malandragem, que já buscam um pouco mais de facilidade, com a malícia por debaixo dessa forma de usar a rede social, usam e abusam com controvérsias ou não, com ou não pretensões, para a distorção do caráter social. E dentro disso nós temos visto muitas falsidades, muitas mentiras. E a falta de gratidão é algo fenomenal, porque com isso cresce também o empoderamento. Uma palavra moderna que nasceu faz poucos anos no meio do nosso vocabulário, que é quando alguém se sente capaz e poderoso de manipular o seu entorno.
A sua construção social se dá a partir dos seus próprios esforços. E se você lê bastante a Bíblia, você já consegue agora imaginar versículos da Bíblia, que eu poderia citar um montão que eu tenho aqui, de versículos da Bíblia que vão condenando esses tipos de atitude, principalmente não estarmos sujeitos à vontade de Deus, ou fugirmos da dependência de Deus. É um pecado muito grande, é uma falha enorme na vida do ser humano, quando ele descobre o empoderamento, e aí ele começa a sentir-se soberbo, orgulhoso, egoísta, começa a ficar seco, insensível, começa a praticar coisas que não são partes de um cristão. Não falo de um crente, um evangélico biblicamente formado, mas de um ser humano capaz de conviver de forma sã no meio da sociedade. Ele já passa a ser usurpador, orgulhoso, egoísta, insensível, roubador de situações e até de sonhos, quem sabe, quando ele agride e ataca socialmente outras pessoas. Para falar desta falta de gratidão, então o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças. E eu me lembro que quando era pequeno, ia para a escola dominical, minha mãe nos levava pequeno para a igreja, a gente aprendia na igreja a gratidão. Dava-se oferta por gratidão. Ajoelhava-se no culto para orar, antes do culto começar, por gratidão. Lia-se a Bíblia por gratidão. Em casa orava antes de dormir por gratidão. Aprendíamos a gratidão por um dia que você teve, pelo pão que você comeu, pela vida, pela saúde. Quando acordava de manhã, gratidão pela noite, porque estava vivo, porque respira. Meio-dia, a hora de comer, porque tinha o pão, e orava até pelo agricultor. A oração ia lá no campo e voltava. Eu lembro do meu pai. Ele orava por aquelas mãos que plantaram as sementes da terra, que foi arada, o sulco, se foi a mão, se foi de trator. E papai não parava. E aquela oração que não se acabava mais. Minha mãe dizia assim: vai esfriar, e ele dizia amém. Então essas coisas eram todas por gratidão. Era um tempo diferente. Não estou dizendo que a igreja não é mais crente, nós somos muito crente. Eu posso ver daqui no teu rosto estampado essa verdade. Nós somos muito mais crente, quem sabe, do que 30, 40 ou 50 anos atrás. Nós temos uns adolescentes muito comprometidos, jovens bastante comprometidos, adultos comprometidos, maiores, da maioridade, como diz aí, não, idosos comprometidos, uma igreja comprometida, mas é uma igreja diferente da igreja do passado, que externava em atitudes, em comportamento, sem medo de prestar contas a esta igreja, ou à sociedade que ela prestava, ou fazia parte, porque no dia de hoje a palavra base é: o que eu faço não interessa a ninguém. Se eu oro, não interessa, eu tenho que orar na frente de ninguém. Ler Bíblia, eu oro a minha Bíblia, não preciso mostrar para os outros que estou lendo a Bíblia. Eu sou crente, não preciso provar a ninguém o quanto, que grau é a minha fé. Não, nós vivíamos num tempo, sem ser saudosista, em que gratidão movia um mecanismo da nossa esperança em Deus. A gratidão movia a volta de Jesus sobre a igreja, porque todos os dias tínhamos medo de morrer neste mundo de pecado e esperávamos a vinda de Jesus no anoitecer, ou então no amanhecer. Não sabíamos se iríamos virar à meia-noite. Tudo isto era movido por gratidão. E Paulo diz: dai graça em tudo. E o tempo passou e nós fomos selecionando os nossos motivos de dar graça. Sempre existem razões para estar agradecido. Se às vezes recebe uma má notícia, alteramos as nossas emoções, alteramos as nossas sensações e às vezes esquecemos até o nosso compromisso de caráter cristão. E ainda chegamos às vezes à frieza de dizer a alguém: tranquilo, agora eu estou nervoso. Não, não fala de Bíblia agora. Não, vamos orar, não é verdade. Agora não. Depois a gente ora. Vamos lá resolver isso primeiro. Porque assim estamos vivendo, à mercê desta onda comportamental. E quando a Bíblia diz que por multiplicar-se a iniquidade o amor de muitos esfriará, está aqui, por multiplicar-se a iniquidade o amor de muitos esfriarão, eu tinha um entendimento há 40 anos atrás, quando era menino, adolescente na igreja, tenho hoje um outro comportamento, que o amor até pode esfriar um pouco, mas quais são os motivos que esfriarão este amor? Quem sabe, nunca seja Bíblia demais, oração demais, louvor demais,
culto demais, igreja demais e tantas outras coisas demais. Que sejam somente os ataques mundanos sobre a nossa fé. Que seja somente claramente diante de você, diante de mim, bem discernido que isso é devido aos ataques mundanos. Mas se o amor começar a esfriar, porque o mundanismo está tomando conta de nós, porque a ansiedade, porque a ambição ao dinheiro, a ambição a uma vida constante de vitória material e de riquezas materiais, está esfriando o nosso amor, é certeza. Esse trem para o céu você não vai pegar. Devemos tomar bastante cuidado com aquilo que esfria este amor, com aquilo que provoca em nós o desânimo, porque se sabemos e dizemos, agora eu poderia até fazer esta brincadeira, diga para mim agora, Deus controla a minha vida. Se dissemos que Deus controla a nossa vida e que os seus propósitos acontecem em nós e não somos assim ou não vivemos desta forma, somos mentirosos. Se o meu exemplo de cristão, se o meu exemplo de fé, se a minha atitude lá fora não é digna de ser copiada, ainda que eu pense que sim, porque a minha maquiagem humana pensa e me faz pensar, porque eu olho no espelho e eu me enxergo do jeito que a minha razão me denuncia. Mas há outros lá fora, saiba você, querida igreja, que só é crente porque você é crente. Que só está nessa igreja, porque você é crente nessa igreja. Existem pessoas aqui neste lugar, nesta igreja, fora desta igreja, no lado da sua casa, que quando se sente em problemas e em dificuldade, ele olha para a sua casa, esperando que de lá venha, quem sabe, um hino, um sorriso, uma palavra, ou como diz a Bíblia, a sombra de Pedro curava, ver você passar para estender uma roupa no varal, porque só a sua presença ali já traz paz à casa do seu vizinho. Será que nós não estamos bem conscientes disso para estarmos nos envolvendo essas perrengas mundanas que às vezes roubam a nossa fé concreta? Quando eu era menino, eu me lembro de um pastor que pregava na nossa congregação lá em Joinville, no Iririú, eu devia de ter meus 10 anos, e aquele homem levantava o lenço, ele pegava o lenço do bolso assim, vê se eu trouxe o lenço aqui, eu trouxe o lenço, está aqui em algum lugar. Ele levantava o lenço assim, abria e dizia, alguém aí está vendo algum sinal aqui no meu lenço? Alguém vê uma mancha aqui? Ele dizia sim. Meu Deus, eu era um menino de 10 anos de idade, sentado aqui na frente com a minha mãe. Ele dizia, alguém vê alguma mancha aí? Não. E ele pegava a caneta dele, pobre da esposa dele, a irmã Lourdes, de certo lavava aquele lenço cada vez que ele se lembrava e pregava, né? E ele pegava a caneta e fazia uma bolinha com a caneta e dizia, e agora? Alguém está vendo a bolinha? A igreja levantava a mão. Disse, assim deve ser a vida do crente. Limpa, sem mancha. Porque se tiver uma mancha, por mais santo que tu diga que é, o povo vai ver a mancha na sua vestimenta. Pastor Paulo, o que é isso? Novidade da Europa? Não, irmão, isso é mensagem da Bíblia. Cuidai vós e vede como andais entre vós. É a Bíblia que nos está dizendo que devemos ter nossos propósitos remetidos na mão de Deus, aos cuidados de Deus, e então sim, poderemos ser atenção à fé de outra pessoa. Poderemos ser testemunhos a outra pessoa. Sim, outra pessoa poderá ver você e dizer, um dia, Senhor, se você lembrar de mim, quero ser igual àquela crente, igual àquele crente. A gratidão nos faz pensar assim, sabe? O marido e a esposa, não vou falar de casamento, porque não me pertence falar desse assunto agora, mas o marido com a esposa tem este dever, essa obrigação. Sempre dizemos à esposa, né? Não devo satisfação a ninguém, só a minha esposa. Ah, só o meu marido. Pois nós devemos satisfação a essa igreja. O que eu faço fora da igreja é problema da igreja, sim. Eu faço parte deste corpo. É aqui que eu me alimento. Quando o pastor me disse hoje que eu ia trazer a palavra e pregar, eu disse, meu Deus, eu não sei pregar como ele. Eu não sei fazer a comida que ele faz. Eu não tenho a comunhão que ele tem íntima com o Senhor. Ele é o pastor desta igreja, ele é o manto que Deus usa para edificar esta igreja. Se ele é simples de palavreado, eu conheço o discurso do pastor Hebron, se ele é simples, se ele não é requintado no seu vocabulário, se ele é um homem que não é rebuscado, tem profundidade, mas não expressa, isso não é um problema meu.
Mas se Ele alimenta essa igreja, eu tenho obrigação de vir hoje aqui e oferecer a vocês, nem que seja um lanchinho, mas algo que possa ser comido de verdade. Porque eu não posso vir aqui abusar da sua bondade, do seu tempo, fazendo este papel aqui na frente, e o pastor trouxe o convidado e tal, e vir aqui dizer coisas que você já está por aqui de escutar, que não edifica nada, e você já veio com fome do trabalho, chega em casa, vai comer o pão de casa inteirinho, porque não vai sobrar, é fome dobrada. Então a palavra que nós estamos pregando é aquela palavra de gratidão que deve haver e existir na vida de cada cristão. E quando você pensar em vir à igreja ou ir voltar para a sua casa, você encontrar um irmão na rua, encontrar uma irmã na rua, não deixe que os pensamentos duvidosos permeiem e encham a sua mente. Ao olhar para aquele irmão, ao olhar para aquela irmã, tenha certeza que ele ora por você e você deve orar por ele também. Porque se entramos por este caminho da desfeita, ora coisa nenhuma, quer ver, nem se lembra que eu existo, não precisa lembrar meu nome, só precisa orar: Senhor, cuida da sua igreja, cuida dos crentes, Senhor, livra os salvos, abençoa o dia de hoje. Se todos nós tivermos este mesmo comportamento ao amanhecer do dia, e fecharmos o dia e à noite dissermos a mesma coisa, o diabo não poderá destruir a sua igreja. Menos crentes desanimados, menos pessoas desassistidas, porque eu tenho gente que ora por mim, irmãos, lá no outro lado do Brasil. Eu tenho gente que ora por mim no Nordeste. Eu tenho um pastor, a esposa dele, que eu casei eles no Rio Grande do Sul. Eu ganhei ela para Jesus, eu batizei ela nas águas, eu fiz a formatura teológica dela, e aí depois eu fiz a beca do mestrado dela. Ela foi para João Pessoa, na Bahia, na Paraíba, se casou, claro, foi para lá trabalhar. Ela é a esposa do pastor Eduardo Alves, que hoje é doutor, é um homem importantíssimo na área de missão no Brasil, e eu tenho a maior honra de ter feito o casamento dele, como tenho a honra de ter feito muitos casamentos aqui da Isara também, uma maravilha quando eu encontro. E ela disse: Pastor Paulo, eu oro por ti e pela pastora Sabrina todos os dias da minha vida, porque este é o nosso trabalho, gratidão. Se você não tem gratidão, o que você precisa ter é gratidão. Se você não tem, como você vai ser um crente? Quando você se lembrar de mim, do pastor, dos obreiros, da igreja, das irmãs do ciclo de oração, as irmãs que aqui ficam para orar no ciclo de oração, lembre-se de orar com gratidão. Vamos orar com gratidão, por quê? Porque sem gratidão não iremos a lugar nenhum. A Bíblia diz então: em todas as coisas dai graça, por tudo devemos dar graça. A versão espanhola fala um pouco diferente, mas dá graças por todo, é a vontade de Deus. Então, quando eu falo, só estou falando da gratidão, e agora eu vou entrar na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que eu seja sempre agradecido. Você já viu um filho aborrecido, você que é pai, você que é mãe, quando você nega algo para o seu filho? Já percebeu como é que ele fica? Aquela cara, aquela tromba, né? Burrado. Não quer falar, não quer responder. Você vai tentar abraçar, te empurra. Está bravo e você toca no assunto e diz: você não quer me dar aquilo. Deus também, eu creio que, não como ser humano, não posso furar aqui a minha teoria teológica, né? Deus não se comporta como homem. Deus não chora, Deus não sonha, Deus não se entristece, nada disso que prega-se por aí. Deus está triste com você. Não, Deus não está triste com você nem comigo, irmão. Quem vai ficar triste sou eu e você de não cumprir a palavra. Deus não vai ficar triste, não vai chorar. Deus vai entrar em pranto. Deus está chorando. Não, Deus não chora. Deus está sonhando o sonho para Deus. Deus não está sonhando nada, viu, irmão? Deus tem vontade. E a vontade dele para nossas vidas é que são os sonhos, provavelmente, que ele quer para mim e para você. Mas quando nós não fazemos a vontade de Deus, ele pode até ficar irado. E o Deus que eu conheço não chora, mas ele fica irado quando não fazemos a sua vontade. Mas o Deus que eu conheço também sofre. Como, pastor, o senhor prova isso? Porque a Bíblia diz que ele se compadece dos seus no dia da sua angústia.
Quando você está angustiado, que Ele não pode dar o que eu quis, o que você quis, Ele se compadece de nós. Não dá para fazer as nossas vontades, mas nos sustenta nas suas mãos. Você já viu um crente quando está passando por lutas tremendas? O crente quando está passando por provas duras, terríveis e chorando profundamente, o que é que Deus faz na hora que nós estamos sofrendo ali, orando e reclamando e queixando de joelho? Ele envia seu bálsamo, seu Espírito Santo, coloca na nossa boca línguas estranhas, coloca na nossa alma uma alegria inexplicável, levantamos as mãos e mesmo sofrendo lutas, somos capazes de cantar, de adorar e esquecer que Ele nos negou algo, mas nos levanta outra vez e nos enche da sua alegria e nos enche da sua paz. E quando você para pensar, eu não sei como é que eu consigo vencer, a vitória vem aí. Essa é a nossa vitória, a vitória que vence o mundo é a alegria do Senhor, que diz a Bíblia, a nossa força é na força do Senhor. Deus jamais te deixaria, porque nem nas coisas que Ele nos nega, Ele também está sempre perto de nós e nunca nos abandona. O silêncio de Deus não representa que Ele saiu de perto de nós. Ele está bem perto. Deus nunca nos abandona. Eu aprendo isso nas páginas da Bíblia e eu ensino isso como ensinava a teologia aqui nessa igreja, como uma força que gira e o homem, ao se aproximar desta força, ou ele é absorvido por ela ou ele é punido por ela. Se você se aproxima de Deus em pecado, Ele vai punir você, mas Ele não vai abandonar você. Ele vai punir você, restaurar você, ministrar em você, derramar seu amor em você. Vai doer no começo, vai arder um pouco no começo, mas em seguida tudo muda, porque é o bálsamo de Deus que cura nossas vidas. As feridas que Ele abre, como Ele cura, não tem hospital que vai curar. A ferida que Ele abre, não existe remédio para curar. A ferida que Ele abre, às vezes permanece um tempo aberta, para nos lembrarmos que Ele está tratando as nossas feridas. Mas quando se aproxima dele em perfeita comunhão, esta atração se transforma em gozo, paz, alegria, esperança, confiança e glória a Deus permanentemente. Amém? Você está entendendo aí? Glória a Deus. Deus não quer perder a ninguém. Imagine você se Deus tivesse prazer em perder você. Como você pode provar, pastor? Eu já ouvi muita gente pregando coisas desse nível por aí, em alguns lugares. Aqui nunca ouvi. Mas eu já ouvi gente dizer isso. Como Deus quer perder você e vai ficar satisfeito com essa perda? Jamais. Porque Ele deu o seu filho por você. Ele não emprestou o trono. Não empenhorou a coroa de glória. Nem o cetro de justiça. Não emprestou os seus sapatos de salvação, que anuncia as boas novas. Não deu a capa nem um manto de glória eterna. Tampouco não empenhorou o céu. Nem pediu emprestado a banco nenhum celestial. Ele deu o maior tesouro que ele tinha. Ele sabia o valor que você tinha. Quando você um dia for perguntado por alguém, por que que Deus mandou Jesus morrer nessa terra? Você diga, por quê? Porque eu tenho valor para Deus. Responda desta forma, não busque teologicamente respostas profundas, porque nisso você não vai encontrar nos livros da terra. A resposta é essa: por quê? Por que Jesus veio morrer na terra? Porque Ele viu o valor que eu tenho para Deus. É o meu valor que trouxe Cristo a essa terra. Deus jamais queria perder-me. Jamais Ele vai aceitar perder você. Jamais uma batalha contra a sua vida será ganha por Satanás ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque a minha Bíblia, a palavra de Deus diz: o Senhor dos exércitos se levanta de pé para contemplar os seus na face da terra, e entra em batalha, e entra em guerra pelos seus aqui na terra. Então o Senhor, vendo as circunstâncias da sua vida, não vai deixar você se perder. Não tente se afastar de Deus, porque Ele vai
segurar você. Ele não vai deixar você se afastar. Eu não sei se você tinha um pensamento parecido, mas lembre-se que antes que as lutas acabem, Deus trará ao seu pensamento a certeza da sua vitória. Antes que você tente fazer algo. Sim, irmão, eu falo isso agora e me lembro que eu tenho uma frase aqui perigosa. Existem pessoas que não conseguem chegar a este nível de comunhão e acabam se perdendo e até se matam. Agora no Brasil virou moda, né? Moda não, perdão, virou agora notícia, pastores que estão se matando. Até aí eu vejo o diabo perverso, astuto, nessas publicidades e propaganda, usando alguns instrumentos. Não sei se é para ridicularizar o evangelho, para enfraquecer o ministério, ou é uma tentativa do diabo de enganar. Eu não diria ser um pastor que se matou, um ser humano se matou. E há muitos suicídios por aí na vida fora. Mas eu lhe garanto uma coisa, com toda a certeza da minha alma, pastor, o senhor é quem, afinal de contas? Você está pensando que sou o quê? Eu sou ninguém, irmão, eu sou seu irmão na fé. Sou um servo de Deus, que tem uma certeza dentro da minha alma incrível, que se não fosse essa certeza, eu também já não estaria mais aqui. De que antes que algo de grave aconteça comigo, o Senhor despertará o meu pensamento para a sua atenção, para o seu amor, para o seu cuidado, para que eu e você, arrependido, sejamos alvos desse amor e transformados outra vez. Antes que a desgraça bata a nossa porta, Deus virá com o socorro bem presente no dia da angústia. É a Bíblia que diz. Salmo 46 está repleto desta palavra. São 17 vezes o termo hebraico, que são divididos em 8 grupos de palavras, que é socorro, salvação, livramento, momento especial, resgate, renovo, portas que abrem, esperança, que estão escritas no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Diga ao seu coração, não se angustie, porque no dia da minha angústia o Senhor virá. O Senhor virá para me socorrer. Antes que se incline o dia e decline a alva, antes que caia sobre você o manto negro do desespero e da perdição, o Senhor descerá e virá sobre você. A Bíblia diz, como o renovo da manhã, como a esperança do seu coração. Se você se sente atacado por dúvidas, por dívidas materiais, por diversidades que te afrontam, por contas que não tem para pagar, preocupações com seus filhos, sejam pequenos, maiores ou adultos, algumas coisas que acontecem dentro da sua casa e você não sabe explicar porquê, e que duram tanto tempo, por favor, a minha palavra é simples, mas ela é bíblica, ela é, não te desesperes. Devemos aprender a confiar no Senhor, e o caminho desta confiança se chama gratidão. Gratidão nos levará a entender o que diz o apóstolo Paulo na segunda parte do versículo, porque é a vontade de Deus. E quando ele diz para vós, é a vontade de Deus para vós, na Bíblia poucas vezes Deus é tão pessoal conosco. Tão pessoal conosco, como desta forma ele está sendo, porque é a vontade de Deus para ti, Davi. Não é de outra forma que ele dirá, porque é a vontade de Deus para ti, Paulo, é a vontade de Deus para ti, Valéria, é a vontade de Deus para você, irmão, é a vontade de Deus. Deus nunca será tão pessoal como será no dia do teu livramento. Deus não procederá ao
livramento para você utilizando o coletivo. Deus não vai preocupar-se em salvar você da sua angústia pensando no coletivo. Se existe um Deus que é individual, é este Deus quando se trata de você, quando se trata de mim, quando se trata de alguém. Ele é pessoal no seu livramento. O socorro bem presente na hora da angústia. Já dizia saudoso pastor Satiro, quando pregava em Joinville, muitos sábados eu escutei ele falar, ele dizia: Deus conhece seu nome, seu sobrenome e até o seu apelido, goste você ou não. Deus nunca se equivocará com você. Ele sabe onde você mora, onde você dorme e até se você ronca de noite. O Deus que cuida de você sabe do que você gosta e o que você não gosta. O Deus que você gosta não é um Deus provocador. Se a Bíblia diz que há algo que aborrece o meu Deus, é a provocação e a prevaricação. Seja honesto, seja honrado, seja sério. Não seja um crente de chincarrice, não seja crente prevaricador, não seja crente de palavra doble, não seja crente de burburinhos, não seja crente de fofoquinha, não seja crente de pipipipi, não seja crente de conversinhas no escuro, não seja crente de fim de tarde, café da murmuração, não seja crente dos jantares da murmuração depois do culto à noite, não seja crente dos churrascos da maionese do domingo depois da escola dominical para ficar falando da vida alheia. Seja crente que edifica, seja crente que agradece, seja crente de testemunho, seja crente fiel a Deus, seja crente de amor, porque o meu Deus, que a Bíblia me ensina, é um Deus que me conhece individualmente como eu sou. Já passei, pastor. Deus me perdoe. Vamos orar, amados. Eu estou aqui no segundo ponto. É muito provável que alguém te diga: como pode seguir crendo em Deus? Eu poderia só, na verdade é que Deus é quem não te deixa, ainda que eu ameace. O seu amor é tão grande que eu seria muito covarde de querer dizer que eu vou abandonar o Senhor. Mas Ele nos espera na primeira curva para dar um tombo. Ei, Márcio, tu tem 1,90 m, Márcio? Vê que grande esse homem. Olha só o tamanho desse meu amigo. Veja só, eu perto dele sou uma boneca, né? Essa bonequinha de brinquedo, né? Podia ser esse super-herói da Marvel, né? Claro, irmão, tem que fazer minha imagem boa também, não é só do Márcio, né? Imagina, irmãos, esse homem aqui levando um tombo na curva. Deus pegando o Márcio, ele olha para a cara da Jane e diz assim: tô indo. Oi, amor, não faz isso. Canta comigo a última canção, ela vai dizer. Não, eu vou já na curva. E Deus pega ele lá na curva e dá um tombo. Antes que a face bate no chão, o Espírito Santo vai agarrar o Márcio. Ô pastor, o senhor está inventando história? Não, irmão, está escrito na Bíblia. Antes que você toque, antes que a sua vida seja estragada, antes que a fatalidade chegue, Deus me apanha nos braços. É a Bíblia que diz, não sou eu. E te levantará outra vez, porque cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Senta, Márcio. Obrigado, Márcio. Amém, amados? Vamos ficar em pé. O pastor já disse, pastor, completo, hein? Introdução, mensagem, conclusão e oração, ministração e amém. Deus abençoe sua vida, amados. Me sinto em casa, glória a Deus. Então, o que eu preciso fazer, concluindo a minha mensagem? Descubra o propósito de Deus para a sua vida em um momento de intimidade e comunhão com Ele. E lembre-se, Deus está sempre do seu lado. Há uma frase em espanhol que diz assim: todo saldrá bien. Em português, tudo sairá bem. Sempre sai. As marcas, as feridas que ficam, as cicatrizes da caminhada, elas são próprias dos nossos erros. Porque Deus é perfeito e é fiel.
mas tudo sempre sairá bem. Amém? Podemos orar, pastor? Algum convite? Muito bem, vamos orar. Feche os teus olhos e faça uma oração de gratidão. Não peça nada, não peça nada. Reconheça a grandeza de Deus em sua vida, reconheça a bondade de Deus sobre sua vida e deixe que o Senhor nessa noite, aleluia, visite o seu coração. Fale língua estranha, chore, se alegra, agradeça, sinta a bondade de Deus aí ao seu lado, sinta o toque desse Deus que nunca saiu de perto de você, sinta o abraço, o carinho, o amor deste Deus. Eu ouço muito dizerem o brado de Deus por aí, mas Deus não brada para assustar ninguém. Ele fala ao teu ouvido, Ele fala ao teu coração. A voz de Deus é mansa, é suave. Sua passagem sobre nós é como uma brisa restauradora. Sua companhia é de firmeza, segurança, confiança. Deus não assusta ninguém. Deus não te desperta na madrugada para dar pesadelo. Deus cuida de você enquanto você descansa. E se te chama para orar, demonstra seu cuidado e seu amor. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e nosso Salvador, eu te agradeço, ó Deus, nesta noite, por este momento tão importante, de estarmos reunidos neste lugar, contemplando a sua beleza, a sua glória, e demonstrando a nossa gratidão, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, por tudo que fazes por nós, ainda que sejas um Deus justo, que odeia o pecado, mas o Senhor nos ama, pobres pecadores. O Senhor cuida de cada um de nós, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos mantém. Obrigado, Deus, por esta igreja, por cada vida necessitada nesta noite, por cada coração que se abre, cada um que se entrega, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Eu oro agora pela bênção a esta igreja, ao seu pastor, aos seus obreiros e ministério, a todos que aqui estão, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém.